ele disse, não, hoje eu vou meter profecia aqui com força, porque até agora eu só falei de histórias e esse povo tá precisando estudar umas profecias. Aí ontem ele se empolgou, aí eu tive que demorar um pouquinho mais. Mas hoje ele voltou pra Josué, então hoje a gente vai fazendo um tempo mais aceitável, né? Então, gente, hoje nós vamos ver Josué como o próprio tipo, como o próprio símbolo. Josué aqui hoje vai ser o próprio símbolo da narrativa. Então Josué é o símbolo e nós vamos ver que ele também é o cumprimento de um outro símbolo. Calma, vamos lá. Primeiro de tudo, como é que Josué ele faz um paralelo com a vida de Moisés? Quando a gente vai para Êxodo 3, 1 e 2 e para Josué 1, de 1 a 3, nós vemos que no começo do seu ministério, no de Moisés e no de Josué, Deus aparece em pessoa para comissionar os dois. Para Moisés, Deus apareceu na sarça ardente. E para Josué, Deus apareceu ali e depois apareceu como comandante do exército do Senhor. Então os dois tiveram encontros com Deus e receberam a missão diretamente da boca de Deus. E ainda nesses dois relatos, enquanto Deus, antes de Deus dar a missão, antes de Deus comunicar-lhe a mensagem, para os dois Deus pede que eles limpem, que eles tirem a sandália dos pés, porque o lugar que eles estão é terra santa. Então os dois tiveram que ter esse senso de reverência, esse senso de solenidade, que ambos estavam na presença de Deus. E como líderes, eles tinham que desenvolver a humildade. Eles não deveriam levar nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de prepotência, porque eles teriam que cuidar de 2 milhões de pessoas. Então eles precisariam primeiro se humilhar diante de Deus para aprender a ser humildes diante do povo. Então os dois tiveram essa mesma experiência de tirar a sandália. E outra experiência que nós vimos mais na frente é que ambos tiveram que enviar espias para conhecer a terra de Canaã. No começo do Êxodo, Moisés enviou 12 espias, incluindo Josué. E no final do Êxodo, depois de que Moisés morre, Josué também manda espias, mas dessa vez 2, para examinar a cidade de Jericó. Então aí você vê alguns paralelos. E que mais nós podemos tirar de paralelos da vida deles dois? Na liderança dos dois, a fama de Israel entre as nações inspirou medo. Tudo que aconteceu no Êxodo com Moisés colocou medo nos povos de Canaã. E todas as nações que Josué ia destruindo ia colocando medo nas outras. Então os dois foram líderes que, enquanto eles eram líderes, o povo de Israel tinha o respeito dos seus inimigos. Certo? Aí depois, Moisés liderou o povo na travessia do Mar Vermelho e Josué liderou o povo na travessia do Rio Jordão. Os dois atravessaram, junto com o povo, o mar e o rio. Depois, nós vimos que ambos os líderes foram lembrados da necessidade da Páscoa. Então Moisés fez a Páscoa para celebrar a saída do povo do Egito e Josué também celebrou a Páscoa para celebrar a entrada do povo em Canaã. Então a Páscoa aí teve esses dois significados: a saída do Egito e a entrada em Canaã. Da mesma forma que hoje nós celebramos a Páscoa para celebrar a, a libertação do pecado e também vamos celebrar no céu a entrada na Canaã celestial. Depois, o maná. O maná começou a cair no tempo de Moisés, mas terminou no tempo de Josué. Porque o maná era provisório, era o pão de Deus no meio da penúria do deserto. Uma vez na terra prometida, onde mana leite e mel, não precisava mais de maná. Então, o maná caiu no deserto, Moisés e Josué comeram durante esse período, mas ao chegar na terra prometida, o maná cessou. Então, outro momento importante. Quando Moisés levantou o seu cajado, o povo ia vencendo naquela batalha contra os amalequitas. E quando Josué estava naquela outra batalha, lá em Gibeon, ele ficou com a mão estendida e o povo foi vencendo a batalha
e Josué pediu para que o sol parasse, e Deus fez aquilo acontecer e a vitória foi garantida. Então, ambos com a mão estendida, Deus operou milagres. Então, Moisés deu várias instruções sobre como seriam as cidades de refúgio. E quando o povo entrou em Canaã, Josué cumpriu essas instruções. E ambos, ao fim da sua vida, eles fizeram um discurso de despedida para o povo, preparando o povo para o que viria depois. Então, o que Moisés foi em vida, Josué cumpriu também. Então, existem muitos paralelos. Como Josué conviveu com Moisés durante toda a jornada, então Josué aprendeu com Moisés e imitou muito da sua vida, muito da sua trajetória, muito do seu exemplo, muitas das suas atitudes foram copiadas por Josué. Da mesma forma hoje, irmãos, existe o discipulado na igreja. Um bom líder, ele forma outro igual a ele. Um bom líder, ele inspira pessoas a serem que nem ele. Então ele sempre coloca alguém ali em contato com ele para aprender como lidar com as ovelhas, para aprender a como pregar, para aprender a como visitar, para aprender a como dar estudos. E assim a outra pessoa aprende a ser que nem ele, vai assimilando o seu jeito de falar, vai assimilando a sua maneira de se expressar. É o chamado filho na fé. Então na igreja tem isso. Então todos nós na igreja, que já estamos há algum tempo, sempre devemos formar alguém, devemos discipular alguém, devemos ensinar alguém a ser imitadores dos nossos passos. Então, é importante que nossos passos estejam indo para o lugar certo. É importante que a nossa trajetória seja uma trajetória de sucesso, senão a gente vai estar discipulando para o lado errado. Da mesma forma que os fariseus também discipulavam, mas Jesus disse, olha, vocês rodam o mundo e o fundo para achar um prosélito, um convertido, e uma vez que faz isso, vocês o tornam mais filho do inferno do que vocês. Então, nós temos que aprender a discipular pelo caminho certo. E que o nosso exemplo seja imitando o exemplo de Cristo. E é em Cristo nós vamos chegar agora. Então, Moisés foi um símbolo e Josué também foi um cumprimento desse símbolo. Mas Moisés e Josué também foram símbolos de alguém que viria depois. E quem era esse alguém? Quando a gente chega em Deuteronômio 18, Deus faz uma profecia através de Moisés e diz o seguinte: o Senhor seu Deus fará que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Certo? Essa foi a profecia que Deus fez em Deuteronômio 18, de 15 a 19. E os israelitas, depois desse dia aqui, toda vez que vinha algum líder para o povo de Israel, algum homem de Deus, eles já achavam que era essa pessoa aqui. Só que por algum motivo esses profetas que vinham depois nunca conseguiam chegar no mesmo patamar de Moisés. Josué, ele foi um cumprimento parcial dessa profecia. Ele foi o sucessor de Moisés, foi o líder do povo, mas ele não chegou a ter a mesma autoridade, até a mesma presença que Moisés tinha. Ele foi um líder à altura, ele conseguiu levar o povo ao descanso, conseguiu fazer muitas obras, mas ter a mesma grandeza que Moisés teve, a mesma proximidade com Deus, Josué não teve. Então, Josué cumpriu de forma parcial, de forma quase plena, mas não totalmente plena na vida de Josué. Essa profecia só seria cumprida pelo Messias, somente pelo libertador supremo do povo de Israel. O libertador
que iria libertar o povo do poder do pecado e não de um poder político. Então, essa profecia só se cumpre plenamente em Jesus. Tanto é que quando chega no período de João Batista, que foi o maior dos nascidos de mulher segundo Cristo, os sacerdotes chegam para João Batista e perguntam: você é o profeta? Aquele profeta lá que Moisés disse? Eu disse: não, não sou. Então João Batista, milhares de anos depois de Moisés, ainda não era o profeta. Ele era aquele que ia preparar o caminho daquele que viria depois dele, o qual ele não era digno nem de amarrar sandálias. Então o profeta da profecia lá de Deuteronômio é Jesus. Então Moisés e Josué foram símbolos do que Jesus viria a ser. Jesus, ele foi o verdadeiro Messias, o verdadeiro libertador. Ele conhecia o Pai de forma íntima, porque ele e o Pai são um. E ele era verdadeiro e ele revelou Deus com sinceridade. Todos aqueles que conheceram Jesus conheceram o Pai. Então Deus de fato colocou suas palavras em sua boca, porque Jesus tinha intimidade e comunhão com Deus todos os dias. Passava a noite em claro buscando a orientação de Deus, o poder de Deus para o dia seguinte. Então todas as palavras de Jesus não eram vinda dele mesmo, era falando o que o Pai mandou ele dizer. Então a vida de Moisés e de Josué se cumpre em Jesus. E Jesus é o cumprimento máximo. Jesus, ele é perfeito. Em tudo que Josué e Moisés erraram, Jesus acertou. Amém. Então Jesus é o segundo Adão, Jesus é o segundo Moisés, Jesus é o segundo Josué, porque ele venceu onde todos os outros fracassaram. Moisés perdeu a paciência e quebrou a rocha, bateu na rocha, e por isso não pôde entrar na Canaã terrestre. E Josué fez várias vezes a burrada de ir para alguma guerra sem consultar a Deus. E em tudo isso Jesus acertou. Em tudo isso Jesus é o nosso maior exemplo. Gente, até que ponto Jesus ocupa o lugar principal na sua caminhada com Deus? Porque Jesus e o que ele fez por você deve ser o fundamento de toda a sua experiência cristã. Tem cristãos que chegam a um ponto da sua vida que eles olham tanto para eles mesmos, para suas próprias realizações na igreja, para a sua própria vida cristã, que perdem de vista, perdem o foco de Jesus. Se é por Jesus que a gente consegue, se é por Jesus que a gente atravessa a nossa caminhada, é nele que nós devemos estar focados o tempo todo. Quanto mais você olha para ele, menos você se preocupa com você mesmo, menos você se preocupa com os outros à sua volta, mais você se fortalece nele, mais você é preenchido por ele e mais ele se torna o protagonista da sua própria história. Então, que Jesus possa ocupar o lugar principal na sua caminhada. Que ele seja o seu guia, que ele seja o seu Messias, que ele seja o seu libertador, que ele possa ir à frente e que você possa permitir que ele trave as batalhas no seu lugar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa lição de hoje. Muito obrigado por essa mensagem maravilhosa da tua palavra. Todas as tuas promessas têm em Jesus o sim, o amém, o cumprimento. Então, Senhor, que nós possamos colocar o Senhor no devido lugar, no lugar que o Senhor merece, no comando da nossa vida, no comando do nosso ser, que possamos te imitar, para que os outros queiram também nos imitar e seguir o nosso exemplo, porque nós seguimos o teu. Fica conosco, começou o estudo do livro agora, e recompensa cada um que entrou hoje, nessa terça-feira. Dá-nos um bom dia em paz, em nome de Jesus. Amém. Acunho.